Eis o Coliseu, palco onde pisaram os maiores guerreiros do mundo antigo. Por quase 6 séculos, eles foram o centro das atenções, sendo amados por muitos e odiados por outros. No emocionante mundo dos gladiadores, os combates eram organizados por categorias específicas, onde cada guerreiro tinha sua arma, sua proteção e suas estratégias específicas, a fim de entregar o melhor show e ser consagrado pelo público, ou apenas sobreviver para a próxima rodada. Conheça agora as categorias dos guerreiros mais destemidos da Roma Antiga. Escedários. Os escedários eram os gladiadores que lutavam em uma carruagem. Essa palavra foi usada pela primeira vez no livro de Júlio César, Comentário sobre a Guerra Gálica, para descrever os guerreiros que andavam de carruagem sob o comando de Cassivelauno. Mas foi somente durante o governo do imperador Cláudio que eles apareceram como guerreiros nas arenas. E isso aconteceu após a conquista da Grã-Bretanha, e os bretões capturados foram usados como os mais novos lutadores, onde tiveram a aprovação pública. É possível que o seu papel fosse principalmente cênico, e que após uma entrada espetacular na arena, suas lutas ocorressem a pé. Se a descrição de César em seu livro foi reproduzida fielmente nas arenas, então esses guerreiros normalmente utilizavam uma lança, uma espada e um pequeno escudo para defesa. Famosos escedários incluem 2 lutadores mencionados em inscrições no anfiteatro de Nimes, uma cidade ao sul da atual França. Um deles é o escravo árabe chamado de Fausto, e apelidado como Luke, onde conquistou 37 vitórias na arena antes de conseguir a liberdade durante os jogos organizados por Caio Pompeu Marcial. O outro, um escravo grego chamado de Beril. Ele obteve 20 vitórias antes de receber a liberdade, mas morreu aos 25 anos, possivelmente devido aos numerosos ferimentos. Cestus. Cestus é o nome de uma antiga luva de combate, usada por lutadores durante a prática de uma arte marcial semelhante ao boxe nos dias de hoje. A primeira versão de um cestus para luta consistia em uma série de tiras de couro presas na mão. Na Grécia, as lutas de cestus foram destaque nos Jogos Olímpicos. O lutador Teágenes de Tassos, campeão dos cestus nas Olimpíadas de 480 a.C., ganhou destaque após matar a maioria de seus oponentes. Em algum momento do desenvolvimento dos Jogos de Gladiadores em Roma, a luta com cestus foi introduzida como um espetáculo de arena. Porém, os romanos modificaram a luva adicionando peças de metal, incluindo pontas, pinos e placas de ferro, tornando assim a luta muito mais contundente. E especialmente os escravos romanos lutavam até a morte. Esta forma de boxe tornou-se cada vez mais sangrenta, até que o cestus foi oficialmente proibida durante o governo de Constantino I em 325 d.C. Laqueários. Com um laço na mão e uma espada na outra, os laqueários foram os cowboys dos gladiadores, só que ao invés de cuidar dos animais, eles possuíam inimigos, que eram envolvidos pelo seu laço e então finalizados pela sua espada. No entanto, os gladiadores laqueários eram pouco conhecidos e apareceram tardiamente na história dos Jogos Romanos. Provavelmente eles usaram pouca proteção, como os gladiadores retiários, que consistia principalmente em um galeros, um tipo de ombreira protetora usada sobre o ombro esquerdo. Uma classe semelhante a eles era os pegnários. Eles, por sua vez, só entraram na arena para entreter o público durante o intervalo das lutas principais. Eles estavam equipados com uma rude, um tipo de espada de madeira, e chicote. Os pegnários conduziram também duelos cômicos e sem resultados fatais, e por conta disso poderiam viver uma vida longa. Um deles, chamado de Secundus, viveu 99 anos, 8 meses e 18 dias, segundo seu epitáfio. Provocador. O gladiador provocador era o guerreiro que mais se assemelhava a um típico soldado romano em suas primeiras apresentações na arena, e achados arqueológicos apontam para isso. Além disso, o escudo do provocador era arredondado, no estilo da Roma republicana. Mais tarde, à medida que se tornaram uma classe de lutadores recorrentes, seu estilo, armamento e proteção evoluíram, mas ainda mantinham muitos pontos em comum com suas origens. Essa categoria de gladiadores era fortemente blindada, então o provocador normalmente lutava apenas contra outro provocador, tornando a luta mais justa. As batalhas entre esses 2 guerreiros podem ter sido demoradas ou muito técnicas, com ambos lutadores buscando explorar pequenas brechas para então superar o seu inimigo. Andabata. Alguns criminosos que eram levados para as arenas e colocados para lutarem como gladiadores, mesmo não possuindo habilidades alguma, eram chamados de andabata.
Em sua cabeça era colocado um capacete sem abertura para os olhos e lhe entregavam uma espada. E assim, teriam que lutar totalmente às cegas contra outros criminosos na mesma condição. Se o Andabata caísse no chão da arena, seria queimado com ferro quente para verificar se ele estava realmente morto ou se apenas estava fingindo. Esses criminosos infelizes proporcionavam um alívio cômico para o público, porém, estavam destinados a lutarem até a morte, e talvez, com a possibilidade do último homem a ficar de pé, poder sair pelo portão com vida. Sagitários. O Sagitário é um tipo de gladiador especialista no arco e flecha, e este é um dos tipos mais raros de gladiadores, pois raramente são retratados ou descritos, mas temos pelo menos alguma ideia deles graças a uma arte de baixo relevo que está no Museu de Bardini, em Florença, na Itália, onde você pode ver os dois gladiadores com capacetes cônicos, couraças e armados com arcos. Acredita-se que eles frequentemente eram chamados para caçar animais dentro da arena com outros caçadores. Uma curiosidade é que os imperadores Domiciano e Cômodo foram arqueiros experientes, e eles participaram desses eventos atirando em animais com arco e flecha da segurança de seu camarote imperial. Os Sagitários também eram bem pagos por sua participação, além do que, tinham que ser confiáveis, pois o público corria um risco de serem atingidos por alguma flecha. Tesoura. O gladiador Tesoura foi com certeza um dos guerreiros mais assustadores que já existiu, e seu traje era digno de um filme de terror. Seu nome se deve ao tipo de arma que ele carregava em sua mão esquerda, e continha uma lâmina semicircular altamente afiada, podendo assim bloquear ataques de seus inimigos, além de poder cortá-los como manteiga. Como se não bastasse, em sua mão direita, ele portava uma espada. Em um episódio do History Channel, dois ferreiros tiveram o desafio de forjar a incrível arma desses gladiadores e provar a sua eficácia. E quando terminaram, conseguiram mostrar o quanto ela realmente é boa. Embora poucas evidências sobre eles foram achadas, sabe-se que seus oponentes foram outros da mesma categoria, e também os retiários, fornecendo assim um espetáculo para o público. Dimaqueiro. Os dimaqueiros foram gladiadores que lutavam com duas espadas em mãos, exigindo assim uma habilidade que poucos possuíam. Eles eram populares entre os séculos II e IV d.C. e provavelmente foram considerados traiçoeiros por muitos romanos. Porém, seus registros escritos e pictórios são escassos. Seu nome vem do grego e significa literalmente o que leva duas espadas. Seus inimigos eram secutores e retiários. Dado seu estilo de combate e de equipamento, os dimaqueiros eram ideais para enfrentarem adversários de armadura pesada, mas também poderiam enfrentar outros da mesma categoria. Bestiários. Entre antigos romanos haviam dois tipos de bestiários. A primeira era aqueles condenados à morte por meio das feras, e a segunda eram aqueles que enfrentavam animais voluntariamente para mostrar a sua valentia e assim poder ganhar mais fama. A morte por animais selvagens era uma punição para os inimigos do Estado, uma categoria que incluía prisioneiros e escravos considerados culpados de um crime grave. Então eles eram enviados para a morte nus e incapazes de se defender contra as feras. Mesmo que se conseguissem matar um dos animais, outros animais eram continuamente soltos sobre eles, até que todos estivessem mortos. É relatado que raramente era necessário que duas bestas matassem um homem. Cícero menciona que um leão sozinho conseguiu matar 200 bestiários. O imperador Cômodo também entrou na arena para caçar feras, e por conta disso, recebeu o apelido de Hércules Romano. Sanita. Os Sânitas foram quem deram origem aos primeiros gladiadores. Tito Livio relata que depois que Roma derrotou o Sanium em Molise em 308 a.C., os aliados de Roma confiscaram as armas e armaduras dos Sânitas como despojos de guerra. Então eles equiparam guerreiros cerimoniais com estas armas e encenaram combates simulados em seus banquetes comemorativos. As próprias lutas de gladiadores de Roma começaram cerca de 40 anos depois. Então os guerreiros sânitas foram os primeiros dos tipos de gladiadores a serem representados nas arenas e o modelo no qual as classes posteriores foram baseadas. As armas dos gladiadores sânitas eram uma gládio padrão do soldado romano e um escudo retangular chamado scutum, grevas para protegerem as suas canelas e um capacete com crista e plumas. Conforme Sanium fez as pazes com Roma, retratar esses gladiadores nas arenas tornou-se proibido, e eventualmente os romanos substituíram essa classe de gladiadores por outros chamados de secutores, que eram muito semelhantes. Secutores.
Os gladiadores, chamados de secutores, eram guerreiros de peso, com um capacete que cobria todo o rosto, exceto pelos olhos. Eles empunhavam grandes escudos que protegiam todo o corpo, e seus escudos eram como de um legionário romano, o scutum. Sua arma de ataque geralmente era uma gládio, a espada curta que os legionários romanos também usavam. Um dos secutores mais famosos se chamava Flama, e ele era sírio e morreu aos 30 anos, depois de ter lutado 34 vezes, vencendo 21 e empatando 9. Flama também recebeu a maior recompensa 4 vezes, uma rude, que era uma espada de luta de madeira e que servia como o troféu da época. Ele também teve a oportunidade de deixar de ser um gladiador, porém ele recusou a oferta e continuou a sua carreira. O imperador Cômodo, que lutou como gladiador, também lutava na classe dos secutores. De acordo com Herodiano, os espectadores de Cômodo achavam impróprio da parte de um imperador pegarem armas no anfiteatro, mesmo que por esporte, quando ele poderia estar fazendo campanha contra os bárbaros ou entre outros oponentes de Roma. Hoplômaco. Os incríveis gladiadores chamados de Hoplômaco se assemelhavam a um hoplita, e os hóplitas eram soldados gregos que usavam uma armadura pesada, capacete, um pequeno escudo redondo e uma lança como arma principal. O nome Hoplômaco significa lutador blindado, e por conta da sua armadura pesada, esse gladiador deveria ser alto e forte para poder suportar este peso. Seu surgimento aconteceu após os romanos terem conquistado a parte oriental do mar Mediterrâneo, e então a figura do gladiador Hoplômaco começou a aparecer. Como armas, eles empunhavam apenas uma lança média chamada de rasta, com a qual empunha distância sobre o adversário, e para combates a curta distância, possuíam uma gládio ou, por vezes, uma adaga. O pequeno escudo redondo também podia ser usado ofensivamente para empurrar o inimigo, e sem dúvidas, o Hoplômaco chamou muita atenção em suas apresentações. Retiários. Os retiários, também conhecidos como os homens de rede, apareceram pela primeira vez durante o primeiro século depois de Cristo, e logo se tornaram uma grande atração. Geralmente lutavam com armas modeladas nas ferramentas de um pescador, uma retes, que era um tipo de rede, e uma facina, que é um tipo de tridente longo de 3 pontas. Eles também usavam proteção nos braços, que eram as manicas, e uma ombreira de metal chamada de galeros, deixando as pernas e a cabeça expostas. Embora possuíssem pouca proteção, isso foi compensado pela agilidade nas arenas de combate. Alguns retiários se tornaram bastante populares em todo o Império. O fato dos espectadores poderem ver os seus rostos os humanizou e provavelmente aumentou a sua popularidade. Trácios. Os gladiadores trácios tinham esse nome em homenagem ao povo da Trácia, que na época era inimigos de Roma. Os guerreiros trácios capturados na guerra foram usados como gladiadores e soltos nas arenas de combate e rapidamente se tornaram um sucesso e favorito de muitos romanos. Artemídoro, que foi um grego considerado adivinho, havia dito que se um homem sonhasse que estivesse lutando contra um trácio, sua esposa seria rica. A armadura dessa classe de gladiador compunha uma espada curva chamada de sica, um escudo pequeno, grebas de metal para proteger suas pernas e elmos emplumados. Crupelários. Os crupelários foram gladiadores que impressionaram não somente o público, mas também os seus inimigos. Eles foram os mais exóticos gladiadores que já existiram, e sua proteção mais lembrava uma armadura medieval por conta de estarem protegidos da cabeça aos pés. Eles são mencionados pela primeira vez pelo historiador Tácito, durante o governo do imperador Tibério. Além disso, havia alguns escravos que estavam sendo treinados para gladiadores, vestidos segundo a moda nacional com uma cobertura completa de aço. Eles eram chamados de crupelários e, embora fossem mal adaptados para ferir alguém, eles eram impenetráveis. E ainda durante o governo de Tibério, certa vez houve uma rebelião desses gladiadores, e eles entraram em batalha contra os legionários. Os gladiadores a princípio resistiram às investidas da cavalaria, dardos e espada, mas devido à sua armadura limitar a mobilidade, quando caíam no chão não conseguiam se levantar, e então foram facilmente derrotados. Gladiadoras. As gladiadoras de fato existiram, e elas aparecem pela primeira vez em Roma no final do primeiro século a.C. Essas primeiras aparições costumavam fazer parte de entretenimentos luxuosos e pretendiam ser espetáculos e não combates sérios. No ano 11 depois de Cristo, foi emitido um decreto senatorial proibindo mulheres nascidas livres, com menos de 20 anos, de aparecerem no palco ou na arena. Mas durante o governo de Nero, ele emitiu um decreto permitindo oficialmente que mulheres livres participassem de torneios de gladiadores.
E o próprio Nero organizou um espetáculo extravagante na cidade de Puteoli, em homenagem ao rei armênio Tirídates I, que incluía etíopes, inclusive mulheres. É mencionado que havia poucas gladiadoras, e elas frequentemente atuavam entretendo o público, em vez de fazerem combates até a morte. Durante o governo de Domiciano, houve batalhas entre mulheres gladiadoras descritas como amazonas, e em pelo menos uma das ocasiões, o imperador teria organizado embates de gladiadoras contra anões. Somente no ano de 200 d.C., por decreto do imperador Sétimo Severo, a participação de mulheres em combates de gladiadores foi totalmente proibida. O Museu Britânico abriga uma placa de mármore que data do 1º ou do 2º século depois de Cristo, encontrada perto da cidade turca de Brodum, localizada onde era a antiga cidade de Halicarnasso. A placa retrata 2 mulheres em combate, usando os equipamentos típicos dos gladiadores masculinos. Os nomes dos participantes do duelo está como Amazon e Aquilia. Esses nomes estão em grego e possivelmente foram apelidos usados na arena. Murmilos. Muito populares, os murmilos foram apelidados de Homem-Peixe, devido ao formato de seus elmos que trazia o desenho de peixes na lateral. Esse gladiador foi adotado no início do período imperial para substituir uma antiga classe de gladiador chamada de Galo, que recebeu esse nome em homenagem aos guerreiros da Gália. Como os gauleses que habitavam na Itália haviam se tornado bem integrados aos romanos na época do reinado de Augusto, tornou-se indesejado retratá-los como forasteiros ou inimigos. O armamento e as proteções do murmilo eram parecidas com as dos secutores, como o escudo dos legionários romanos e na outra uma espada curta como a gládio. Os confrontos entre a classe dos trácios, murmilos e retiários eram considerados clássicos nas arenas e muito disputados. Exemplos de lutas entre murmilos e outros tipos de gladiadores podem ser vistos em afrescos e grafites em Pompeia. Em um exemplo bem preservado de grafite, um murmilo chamado de Marcus Attilus, que é acreditado com uma partida e uma vitória, é retratado em pé sobre a figura derrotada de Lucius Raesius Felix, um gladiador que é acreditado com 12 partidas e 12 vitórias. Félix é representado ajoelhado, desarmado e sem capacete. O grafite registra que Félix sobreviveu à luta e obteve a sua liberdade. Bom, meus amigos, espero ter mencionado todos os tipos de gladiadores. Se esqueci de algum, escreva aqui e aproveite e diga o que achou do vídeo. A sua opinião vale muito e ainda assim ajuda o canal a crescer. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.